E voltando para o Brasil, com todo esse cenário de pandemia, o comércio foi fechado, os serviços foram paralisados também e muitas dúvidas surgem em relação ao trabalho. O empregador pode demitir o empregado? As férias deverão ser antecipadas? Quem vai tirar algumas dessas dúvidas é a repórter Deise Ponciano, que está com um advogado. Muito bom dia, Deise. Oi, Bruno, isso mesmo. Nesse período da pandemia, muitas dúvidas acerca do âmbito trabalhista têm surgido e para esclarecer essas dúvidas, nós vamos conversar com o advogado trabalhista Daniel Sabadelli. Daniel, muito obrigado por nos receber. Eu queria que você começasse esclarecendo uma dúvida que surgiu bastante nos últimos dias, se nesse período da crise, com relação à pandemia da Covid-19, pode acontecer demissões. Deise, primeiro agradecer o convite e desejar uma boa sexta-feira a todos os telespectadores. E, de fato, é um período de bastante comoção social, né? Acho que o mundo inteiro nunca viu um caso de pandemia tão grave como esse. Em relação às demissões, podem haver demissões. Não tem como a lei impedir o empresário de conduzir a sua atividade comercial. Agora, algumas regras, As demissões voluntárias, as demissões em massa, elas, segundo a CLT, precisam ser precedidas de negociação coletiva, elas não podem ser feitas a toque de caixa. A própria questão do pagamento dos haveres rescisórios, há uma discussão sobre quais verbas são devidas, se de fato as empresas que paralisaram as atividades precisam, nessas rescisões de contrato de emprego, pagar a totalidade do aviso prévio, da multa rescisória do FGTS, mas, em linhas gerais, e considerando também algumas convenções coletivas que impedem a demissão no período próximo à data base, que a gente também tem que ver de categoria para categoria, podem haver demissões. Agora, o empregado tem os direitos dele assegurados. Daniel, uma telespectadora da gente disse que no trabalho dela foi adiantada as férias dela. Então, nesse período, o empregador ele também pode optar por adiantamento de férias? Sim, deixa eu antes dar uma explanação geral aos teus telespectadores. Semana passada, o governo editou uma medida provisória. Foi a medida provisória 927/2020. Essa medida provisória, ela estabeleceu uma série de medidas emergenciais visando socorrer os contratos de emprego, as relações de trabalho. Porque, como é um fato inédito, isso que está ocorrendo não só no país como no mundo, a nossa legislação não estava suficientemente pronta para atender essa demanda de conflitos que estão surgindo. Então, a antecipação de férias ela veio prevista nessa medida provisória 927 e ela pressupõe, segundo a medida, que é uma medida de urgência, que por isso que ela é provisória, ela pressupõe uma comunicação mínima de 48 horas de antecedência ao empregado, e esse pagamento do terço de férias ele vai poder ser feito até a data do pagamento do 13º de salário. Ou seja, o empregado vai gozar férias agora em abril, por exemplo, foi antecipado as férias, vai receber o seu salário normalmente, e o terço de férias, que é aquele acréscimo que a Constituição lhe garante, será pago ao final do ano, junto com a parcela do mês de dezembro. Mas há essa possibilidade de antecipação de férias, seja elas futuras ou não. Aproveitando a oportunidade, nesse período, como você falou aí das férias, explicou tudo bem explicado sobre esse assunto, e com relação ao salário, eles podem diminuir o valor do salário do empregado? Como é que funciona? Essa mesma medida provisória, ela trouxe um artigo lá que permite que empregados e empregadores, visando preservar os contratos, possam lançar mão de ajustes individuais. O que é que eu quero dizer? A regra é que todo ajuste no contrato, desde que seja prejudicial ao empregado, ele tem que ser precedido de uma negociação coletiva com o sindicato profissional da categoria daquele empregado. O artigo 2º da medida provisória deu um cheque em branco para empregador e empregado negociarem aquilo que acharem necessário. Contudo, a redução de salários ou a suspensão do pagamento de salários é uma alteração lesiva ao empregado. E está lá na nossa Constituição, enquanto direito fundamental, que todo
trabalho deve ser remunerado, né? Todo trabalho oneroso ele tem que ser remunerado. Então, assim, tirando uma alternativa que a lei, a própria CLT já garantia, de em caso de força maior, se reduzir 25% da jornada e, consequentemente, 25% do salário, tirando essa medida, eu não aconselho qualquer empresário ou empregador a fazer outra alternativa sem que haja um documento escrito, pelo menos, ou que haja uma produção de um instrumento para regular isso. Mas, assim, são perguntas que têm várias vertentes e, às vezes, merecem uma análise mais profunda. Então, se for fazer qualquer alteração salarial, é bom procurar uma assessoria especializada para fazer isso da forma mais segura possível. Perfeito. Agora, uma dúvida também bastante recorrente nesse tempo é que apenas os serviços essenciais estão funcionando. Farmácias, supermercados. Com isso, muitas pessoas estão trabalhando e também estão expostas ao contágio da Covid-19. É óbvio que as empresas estão adotando medidas, mas esse trabalhador que precisa continuar trabalhando, ele vai receber algum valor extra por conta disso? Tem alguma coisa que beneficia eles nesse momento? A lei ela não garante. O trabalhador que é exposto a um risco biológico, como é o Covid-19, em regra, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Sendo que são profissionais que se encontram em atividades de risco que geralmente recebem esse adicional. Tá? Profissionais de saúde, garis, enfim, gente que mexe com agentes químicos, enfim, biológicos ou físicos que podem causar algum dano à saúde dele. Quem regula o que é ou o que não é agente susceptível ao pagamento adicional de insalubridade é o governo federal. E até agora não há nenhuma medida da Secretaria Especial do Trabalho, um órgão vinculado ao Ministério da Economia, que tenha dito que as pessoas expostas ao Covid-19, ou seja, no seu ambiente de trabalho, tirando os profissionais de saúde, gente que de fato está no risco, mas pessoas do comércio, da indústria, das empresas de mão de obra, essas pessoas, o simples fato delas estarem trabalhando não as garantem qualquer tipo de adicional remuneratório, seja por insalubridade ou por qualquer tipo. Tá? Elas estão sendo remuneradas pelo trabalho, com o salário que elas já recebem. E o risco a que elas estão expostas é o risco que eu e você estamos expostos agora ao estar fazendo essa entrevista, ao sair na rua, ao fazer uma compra. Perfeito. Olha, Daniel, muito obrigada por conversar com a gente. Bruno, eu volto com você nos estúdios e fica esclarecido, né? Se os telespectadores tiverem mais dúvidas, a gente também vai buscar trazer essa informação para vocês. Tá certo, Deise, muito obrigado ao Daniel também por atender a nossa equipe.